Nós, da área de pesquisa em inovação aplicada e comissão científica institucional, aqui representada por este que vos fala, professor Dr. Abel Menezes, pelo professor Dr. André Ramalho e pelo mestrando Jefferson Almeida, a quem saúdo com um bom dia. Temos a satisfação de apresentar mais um episódio do webinar e podcast científico do Sejan, uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e troca de experiências entre profissionais da saúde em nossa organização, transformando o conhecimento tácito em explícito. Neste episódio, abordaremos os desafios da pesquisa científica em sistemas digitais e dados em saúde, trazendo reflexões e avanços no cuidado em saúde dos nossos pacientes. Para isso, contamos com especialistas que atuam diretamente na assistência, na pesquisa e na gestão em saúde. Para conduzir, então, essa discussão, temos o Ricardo Evandro Pereira de Oliveira. Ricardo é coordenador de inteligência de dados no Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde, o CGIS no Sejan, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. É especialista em informática em saúde, com ampla experiência na integração de tecnologia e dados para aprimoramento da gestão e da assistência em saúde. Com 13 anos de atuação no Sejan, desempenhou funções estratégicas na atenção primária, Escola de Saúde Sejan, Programa Parto Seguro e atualmente coordena a área de gestão da informação em saúde e auditoria analítica. Destaca-se pela gestão e desenvolvimento em projetos inovadores, incluindo módulo de classificação de risco gineco-obstétrico, aprimorando o atendimento e a triagem de pacientes, módulo de acompanhamento dos protocolos gerenciáveis para acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, sepse e trauma, contribuindo para a otimização da resposta clínica. Gestão dos projetos, sistema de BI das linhas de cuidado integral, incluindo saúde materna e infantil, saúde da mulher, saúde da pessoa com diabetes, saúde da pessoa com hipertensão, saúde da pessoa com obesidade, saúde do idoso e saúde da criança e do adolescente, viabilizando análises avançadas para a melhoria dos sistemas de saúde por meio de modelagem de dados e inteligência de negócios. Apresentamos também Cícero Isidro da Silva, nosso segundo convidado. Ele é cientista de dados no Sejan desde 2021 e é vice-coordenador da linha de pesquisa Sistemas Digitais de Dados em Saúde do Grupo de Pesquisa sobre Gestão de Saúde Populacional junto ao Ricardo Evandro, no Sejan. Bacharel em Física e Geofísica pela USP, possui formação complementar em Ciências de Dados pela Unifesp e especialização pela Fiocruz, com mais de 300 horas de capacitação em Big Data, Estatística, Machine Learning e Inteligência Artificial. Destaca-se na engenharia de dados para monitoramento longitudinal de pacientes e análise epidemiológica. Premiado junto à equipe de gestão da informação em saúde no 9º Prêmio Dr. João Amorim de Pesquisa e Inovação Aplicada, com o projeto Modelagem Longitudinal de Dados para a Transformação Digital em Saúde Populacional. Já capacitou a equipe de informação em modelagem dimensional e está trabalhando no desenvolvimento de análise preditivas, metodologias para a linha de cuidado integral e inteligência artificial aplicada à saúde. Colabora ainda com projetos de abrangência em análises preditivas, as modelagens personalizadas para as linhas de cuidado integral, as técnicas de processamento em linguagem natural para enriquecimento das bases de dados, contextos de evolução clínica e desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial multiagente. Seja bem-vindo, Cícero. Dando continuidade, então, temos a satisfação de apresentar nosso convidado especial deste webinar científico, nosso parceiro, professor Dr. Sidney Araújo, doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde também concluiu pós-doutorado, mestre em Engenharia Elétrica, especialista em análise de sistemas em administração de negócios, graduado em processamento de dados e licenciatura plena pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi bolsista Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora pelo CNPq por 2 vezes. Atualmente é docente permanente do programa de mestrado e doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento e docente dos cursos de bacharelado em Ciências da Computação e Sistemas de Informação da Universidade 9 de Julho, onde atua em regime de dedicação exclusiva. É representante institucional da Sociedade Brasileira de Computação junto à universidade.
tem experiência na área de ciências da computação e engenharia, atuando principalmente nos seguintes temas: inteligência artificial, aprendizagem de máquina, visão computacional, algoritmos, meta-heurísticos e otimização de sistemas e processos. Seja bem-vindo, professor Dr. Sidney Araújo. Apresento também mais um convidado especial para a nossa discussão de hoje, Rafael Mendonça. Rafael é Head de BI Analytics na Power Tuning, sócio proprietário da RL Inteligência de Negócios e sócio da RL Contabilidade e Consultoria, atuando nas áreas de Business Intelligence, análise de dados e consultoria contábil e financeira. Formado em ciências contábeis, combina sua expertise contábil e financeira com tecnologia para otimizar processos analíticos e apoiar a tomada de decisão estratégicas em empresas de diversos segmentos. Com mais de 20 anos de experiência na área contábil e financeira e mais de 5 anos lidando com time de BI na Power Tuning, especialista em Power BI, e na criação de soluções de inteligência de negócios, desenvolve relatórios, dashboards e análises estratégicas para empresas, além de oferecer consultorias e treinamentos em BI e análise de dados por meio da RL Inteligência de Negócios. Foi reconhecido pela Microsoft como MVP Data Platform em 2019, um prêmio concedido a profissionais que contribuem ativamente com comunidades técnicas. Possui certificações MCSA em BI Reporting e MCSE em Data Management e Analytics, comprovando sua expertise nas plataformas de dados da Microsoft. Seus interesses incluem Business Intelligence, análise de dados e inteligência artificial, com foco na criação de produtos de BI e inteligência artificial utilizando LLMs. Rafael, seja bem-vindo. Currículos aí bastante interessantes. Feito, então, as devidas apresentações, desejamos a todos um ótimo encontro. Ricardo, a partir de então, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bem, bom dia a todos. É uma honra, uma satisfação ter-nos aqui, convidados de muito alto gabarito. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu já vou direcionar ao nosso professor Dr. Sidney Alves, que tem a visão aí da academia. Professor, para os nossos ouvintes, que são, em sua grande maioria, profissionais de saúde, o senhor conseguiria nos traduzir o que são LLMs? Bom dia a todos. Então, inteligência artificial é uma área que vem aí desde a década de 50 e uma das técnicas, né, que nasceram, né, há bastante tempo são as redes neurais, né, que são técnicas que imitam estrutura e funcionamento do cérebro humano, e essas técnicas evoluíram ao longo do tempo, né, e permitiram agora gerar modelos de aprendizagem, né, que aprendem, né, aprendem probabilidades. Então, na verdade, todo o conteúdo textual ou conteúdo de imagem, né, que são usados pelos modelos de LLM, os grandes modelos de linguagem, né, ou seja, são modelos que são usados para aprender textos, né, em geral, né, esses modelos, eles aprendem a partir de dados numéricos. Então, num primeiro momento, todos esses dados textuais, eles são convertidos para dados numéricos, que são aprendidos por esses modelos, né? Então, esses modelos, eles aprendem probabilidade das palavras ocorrerem num determinado contexto, a gente pode dizer assim, para sintetizar a coisa, né? Então, dado um contexto, qual é a probabilidade de uma palavra ocorrer ali? Então, é isso que os modelos aprendem, né? Os modelos, eles não têm conhecimento sobre biologia, sobre fundamentos biológicos, mas eles aprendem contextos, né?
de um modo geral. Então, poderíamos sintetizar assim. Excelente explanação. Conseguimos, professor Sidney, e o cenário no Brasil, a maturidade dessa tecnologia, o quão madura essa tecnologia é? Olha, trata-se de uma tecnologia que veio para ficar. Então, no Brasil, né, utilizamos aí as tecnologias, as plataformas já existentes, né, e assim, o sucesso dos modelos de LLM, eles dependem de dados, né, de grandes volumes de dados. Então, normalmente, esses modelos, eles são pré-treinados, né, com bases mais genéricas de dados, né, com grandes volumes de dados, mais dados genéricos, e depois esses modelos são especializados. Então, a maturidade dessa tecnologia, né, ela depende desses dados. Então, a gente depende de dados confiáveis, depende de dados que são ali verificados, né? É isso que vai garantir a efetividade de um sistema de LLM aplicado a um determinado contexto. Mas diria que a maturidade da tecnologia, ela está num estágio que, assim, tá, ao mesmo tempo que essa tecnologia foi proposta e sendo testada, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e é muito dependente da qualidade de dados. Aquela máxima ainda funciona, então, né, professor? Trash in, trash out. Vai depender muito Perfeito. da qualidade do conjunto de dados ali, né? Estendendo, então, a pergunta, pegando o gancho, eu gostaria de direcionar agora para o nosso convidado, Rafael Mendonça, que está aí no mercado, né, já há bastante tempo. Contextualizando, Rafael, o consórcio Brascom, ele já vem trazendo há alguns anos, né, o risco que o nosso país, que o Brasil, ele tem, inclusive 2025 agora, havia ali um déficit de profissionais na área de tecnologia que já havia sido apontado por esse consórcio há bastante tempo, né, em torno aí de 300 mil profissionais em todas as vertentes da tecnologia. Se nós pensarmos, então, né, no profissional que vai estar aí responsável por esses, né, pela criação, manutenção, desenvolvimento desses modelos de IA generativa, sendo uma tecnologia que vem amadurecendo e que tem aí um potencial revolucionário, eu queria ouvir de você como é que está essa questão, né? Quais são os desafios, a busca, o que você pode nos dar agora aí, intensificada? Vamos lá, né? Falando então sobre essa questão da Brascom, né? É interessante. Era uma projeção que eles faziam de 2021 até 2025. Ali, cerca de 800 mil profissionais de tecnologia seriam necessários, né? Novas vagas seriam abertas nesse período, e a gente só forma hoje cerca de 50 mil profissionais por ano. Então, existe um déficit nesse período de 5 anos de praticamente 500 mil, né? De 500 a 600 mil profissionais na área de tecnologia. Isso é um reflexo do mercado, né? O mercado cada vez mais com as necessidades, principalmente muito por conta da pandemia. A pandemia, ela aumentou muito o uso da tecnologia. A gente teve ali um momento de mudança, né? Então, quando a gente vai falar dos primeiros modelos de LLM que a gente conhece aqui, que foram abertos ao público, a gente falando do GPT 2.0, ainda lá em 2019, então ainda não tinha o hype que tem hoje, né? Mas 2019 para cá, então a gente teve nesse período a pandemia, houve uma necessidade, até por conta da reclusão das pessoas em casa, uma necessidade de uso de tecnologia muito maior, e tudo isso evoluiu muito, né? Hoje é muito mais comum a gente ter reuniões de forma online,
do que a gente tinha antes da pandemia. Isso demanda em outras tecnologias, né? Então, sempre quando a gente vai fazer alguma reunião, hoje, por exemplo, eu utilizo uma LLM, que é, na verdade, um agente que utiliza uma LLM por trás. Com essa questão da LLM tem um ponto legal. É um agente que utiliza um LLM que, basicamente, ele gera informações sobre a minha reunião, né? Facilitando o meu trabalho de ingestão e análise desse dado no futuro. E tudo isso, né, todo esse ponto ali, desde a tecnologia do desenvolvimento e melhoria da própria telecomunicação, né, dos sistemas de reuniões, dos sistemas de LLM, tudo isso envolve uma necessidade cada vez mais brutal de profissionais. E realmente, assim, não só a formação de profissionais, mas formação de profissionais com esse nível de capacidade específica, que conheça e saiba utilizar esse tipo de tecnologia. Hoje, praticamente qualquer aplicação nova que você coloque no mercado, a gente está falando de aplicações que vão ter uso, de alguma forma, com modelos de LLM. O Satya Nadella, né, que é o presidente o CEO da Microsoft, ele até essa semana agora falando sobre os modelos de LLM, ele disse, ó, o modelo de LLM está ficando estão todos se parametrizando, então está virando commodity. Não é mais o diferencial agora é o que é que você constrói, né, em cima dessa commodity. É como se eu pegasse café arábica, eu compro café arábica de qualquer lugar do mundo, mas qual é o tipo de café, como é que eu refino esse café, como é que eu embalo, né, o branding que eu vou colocar em cima desse café. Então, tudo isso né, são desafios para a gente ter, né, são desafios que a gente tem, e na área de tecnologia, cada vez mais esse tipo de profissional ele vai ser demandado. Muito bem, então, desafios à frente e oportunidades também para que as pessoas que se interessam na área de tecnologia, elas possam buscar, então, esse conhecimento, né? Falando em conhecimento, esse conhecimento mais especializado, a gente pode retornar isso, então, para o professor Sidney. Professor, a academia, a universidade, hoje ela está preparada para oferecer curso nessa área de LLM? O que a gente percebe na academia é que, assim, tudo foi muito rápido. Então, a gente tem que estar correndo, né, atrás das coisas às vezes, né? Do ponto de vista de cursos de graduação, né, os cursos voltados para a ciência de dados, eles nasceram aí há alguns anos, né? E eles vêm se adaptando a essas novas tecnologias, né? A área de tecnologia, de um modo geral, né? Os cursos, eles estão sempre se adaptando e estão sempre se ajustando à realidade, né? São cursos que têm que ser flexíveis, né? Para ir se adaptando às tendências, às novas tecnologias. Do ponto de vista de cursos de pós-graduação, e aí eu estou, né, falando de um mundo que eu atuo, que é o estrito sensu, então a gente está um pouco, diria assim, na vanguarda das coisas, né? Porque a gente estuda o fundamento das coisas. Então, quando aparecem essas novas tecnologias, acabam não sendo assim de todo novidade, porque a gente acompanha o mundo científico, acompanha o acontecimento científico. Então, como a gente está acompanhando o que acontece no mundo da ciência, então a gente sabe o que está acontecendo e a gente sabe o que está por vir. Então, do ponto de vista de estrito sensu, de mestrado, de doutorado, né, os cursos de mestrado e doutorado, assim, de um modo geral, né, as áreas que lidam com isso já estão mais preparadas para né, para as novas tecnologias, porque acompanham os acontecimentos do mundo científico, né, com mais proximidade. E no que tange aos cursos de graduação, aí os cursos eles têm que ser reformulados, né, às vezes a toque de caixa, né. É muito difícil às vezes estar preparado para o que acontece, porque principalmente porque as mudanças elas são contínuas e com uma frequência assim
gigante, né? E acontece muito rápido, e são saltos, né? Saltos tecnológicos muito grandes, né? Mas, de um modo geral, acho que essas tecnologias elas são absorvidas aí na academia, né? Pelos cursos de graduação, com um pouco mais, diria, um pouco mais lento do que o que acontece no estrito senso, que são os cursos de mestrado e doutorado, mas, de um modo geral, sim, né? A academia acaba se adaptando aí e acaba lidando bem com essas novas tecnologias, não só lidando, mas também produzindo, né? Principalmente porque muitas dessas coisas, né, muito do que está aí, são produtos da academia, são produtos de pesquisa científica, que é o que a gente faz, por exemplo, no nossos cursos de mestrado e doutorado, não só consumir essas tecnologias, mas também produzir, né, produtos ou subprodutos, né, que beneficiam essas tecnologias, né, que complementam essas tecnologias. É função nossa também produzir conhecimento suficiente para a gente contribuir com esse campo tecnológico. Perfeitamente. O Dr. Abel, ele tem aqui uma manifestação. No Brasil existe uma resistência da academia em fazer parceria com empresas. Rafael Mendonça, você já teve aí na sua experiência alguma parceria com instituições de ensino? Vocês também são uma instituição de ensino, né? De certa forma, vocês também oferecem curso. Quando a gente vai falar de parcerias, né, com a academia, aí eu vou vou dar uma cutucada ao professor Sidney. Eu acredito que ainda os acadêmicos, né, quando a gente vai falar das universidades, elas têm ainda uma certa resistência, né, a essa abertura ao mercado na área de tecnologia. E eu acho que isso a gente precisa quebrar demais essa barreira, porque se a gente vai falar hoje de mercados que são, né, pungentes, vamos falar de Estados Unidos e China, o trabalho da academia ele é 100% integrado com as empresas. Então não existe uma coisa sem a outra, né? Todo o trabalho que é feito ali com o Sam Altman, né, na OpenAI, todo o trabalho que é feito nas empresas de tecnologia na China, as universidades elas estão 100% dentro das empresas para evoluir isso. Eu acho que no Brasil a gente precisa ainda talvez ter até uma facilidade burocrática, né? Por conta até do nosso histórico burocrático do Brasil, às vezes existem dificuldades também por conta dessa questão da burocracia, de como é que você cria parceria público-privada, né? Existem ali alguns entraves ainda burocráticos que às vezes a empresa também de tecnologia ela não está disposta a quebrar a cabeça com isso, digamos assim, né? Com esse nível de burocracia. Então, essa é uma pergunta bem interessante, como é que a gente pode fazer para quebrar? A gente já teve muito mais essas parcerias, às vezes de forma individual, não como empresa, mas de forma individual, como, por exemplo, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já tive alguns projetos onde eu atuei ajudando alguns professores lá em alguns determinados projetos, mas muito mais como pessoa física, como o Rafael Microsoft MVP, do que como empresa, né? Do que como PowerTune. Então, eu acho que sim, a gente pode evoluir bastante nisso, e dos dois lados aí a gente tem entraves, né? que podem e devem ser quebrados para até que a gente evolua no Brasil como também um exponencial de tecnologia, já que a gente tem uma população muito grande, uma população que tem uma grande capacidade, tanto que muita gente, né, aqui no Brasil hoje trabalha fora, até por conta essas novidades aí da tecnologia, a possibilidade de você estar no Brasil trabalhando para empresas fora. Nessa área de inteligência artificial a gente tem demais, né? Então existe aí um mercado possível aqui no Brasil nesse cenário. Uma oportunidade aí de fortalecimento, né? Tanto
né, da academia, esse envolvimento maior com a indústria, enfim. Então, oportunidades, o assunto é bastante interessante, eu acho que caberia mais outros 10 webinários aí para a gente continuar. O nosso tempo, ele está escasseando e, portanto, eu gostaria aqui de pensar o assunto da saúde, né? Cícero, você que atua aí intensamente nas bases de dados de saúde, eu sei que uma grande dor que você tem é trabalhar bases de dados não estruturadas, que é uma característica do segmento saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, essa anotação em uma evolução clínica. Essa evolução clínica é um campo aberto, onde ele coloca tudo ali, ele coloca resultados de exame, né? A gente sabe que existe uma discussão a respeito da interoperabilidade mais avante, mas ainda assim precisa avançar mais. Em relação ao uso de LLMs, qual o potencial das LLMs para a estruturação de bases de dados, né? Pensando aí no nosso universo da saúde. Nesse cenário existe muita transcrição entre sistemas e outros, né? Na saúde, então, às vezes os prontuários, o sistema de saúde, eles são projetados num cenário antes da aplicação e às vezes a pessoa não tem a vivência no atendimento do dia a dia, então acaba ele não sendo projetado da forma que vai acontecer depois o uso, né? Então muita informação dessa, ela acaba só se encontrando no campo de evolução clínica. Então, um campo que você não tem estruturado. Então, se você não tem uma ferramenta apropriada para encontrar essa informação, extraí-la de forma adequada, você acaba perdendo uma riqueza, assim, de você não conseguir monitorar um estado clínico do paciente. No nosso caso aqui, a gente tem linhas de cuidado, saúde integral, que a gente não consegue ter os resultados estruturados diretamente do prontuário. A gente tem que olhar para campo de evolução clínica. E a gente ainda não tem um recurso de usar esses modelos, porque ele envolve investimento em processamento computacional, máquina, então ele tem um investimento que é necessário, que a gente ainda não tem, mas a gente já consegue ter esses algoritmos para poder fazer a gente já fez um case aqui que a gente consegue extrair resultados de exames. Então, isso seria uma solução, né? Mas muitas outras, né? Que eu acho que não vai dar para abordar mais aqui, que o nosso tempo está encerrando. O que eu queria perguntar pro professor Sidney e pro Rafael, se fosse possível, a gente participou de uma outra conversa sobre inteligência artificial na saúde, e o tema que o palestrante direcionou foi para hiperautomação no serviço, né? Que a gente vê esse uso de agentes e tal. Então, pessoas que às vezes não são da área técnica mesmo, tecnologia, eles enxergam uma riqueza no uso da IA para hiperautomação e substituir profissionais, né? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Se for possível fazer mais uma perguntinha aí para cada um. Posso. Então vamos lá. É um campo delicado, né? A gente deve lembrar que, principalmente quando a gente fala de LLM, e a gente está dizendo aqui que LLM é dependente de dados, de qualidade de dados, e essa qualidade de dados passa por pessoas, né? Então, a gente depende sempre de pessoas. Recentemente, a gente teve um caso, um campo de estudo, né, num grande hospital, que pretende, né, na verdade eles não conseguiram ainda, que pretende usar esses modelos no campo de diagnóstico. E um dos grandes problemas é que eles não têm pessoal suficiente para rotular os dados, ou seja, para analisar os dados e dizer ali quais são os diagnósticos associados aos dados. Então, ou seja, a gente está dependendo de pessoas para rotular os dados, que não tem pessoas suficientes para isso, para pensar impossibilidade de substituir trabalho humano. Então, você vê como a coisa é um tanto quanto complicada, né? Então, isso é uma coisa que não é tão simples assim, né? Porque, afinal de contas,
tudo depende das pessoas, né? Ou seja, o negócio está parado exatamente porque não tem gente suficiente para rotular esses dados. Então, ou seja, faltam pessoas para fazer a coisa andar, para substituir pessoas. Olha só que, que coisa recorrente, né? Então, por aí a gente vê a complexidade da coisa, né? Essa criação dos modelos mais específicos, né, de você fazer o treinamento dos modelos, carece do dado. Se não tem o dado, e aí? O que é que eu faço, né? Como é que eu vou para frente? Eu acho que, assim, até existe outras oportunidades também da gente trabalhar na área de saúde, e não só na análise de diagnóstico, né? Mas atividades administrativas mesmo dentro da saúde. Hoje a gente tem muita burocracia, tem até um estudo dos Estados Unidos, eu não me lembro agora qual era a universidade, falando sobre o trabalho do médico hoje, cerca de 40% ele é burocrático. Então, a prescrição, ali a digitação do que o paciente está entendendo. Isso poderia simplesmente ser substituído por um modelo de análise textual, tá? Um modelo que pudesse entender e ouvir o que o paciente está dizendo e já gerar esse prontuário, até de forma estruturada, porque hoje a gente consegue ter esse ponto. Então, eu já teria um produto e um dado que entraria estruturado. Esse, por exemplo, é um ponto que a gente conseguiria fazer, né? Não dependeria a gente, lógico, precisaria melhorar esses modelos, mas não dependeria necessariamente de ter que treinar um dado. E a gente teria um ganho já rápido, seja na própria eficiência do atendimento, né? Porque a transcrição ela poderia ser de forma literal e estruturada, como a própria dado já entrar estruturado para outras análises, né? Para outro tipo de operação, seja para a criação de BIs, para entender ali sintomas e etc., seja para a própria prescrição que o médico fez, isso também já ser estruturado para que depois pudesse passar por uma análise de farmaclínica, né? Então você tem ali algumas oportunidades na entrada da informação também. É muito promissor, né? O uso dessa tecnologia é muito promissora na área da saúde, muito embora, né, eu compartilho das mesmas preocupações do professor Sidney em relação à qualidade das saídas, né, geradas, principalmente quando a gente fala de tomada de decisão. Eu gostaria, assim, um viés um pouco mais filosófico, tá? Se vocês toparem aqui, a pergunta é essa: o que jamais deverá ser delegado à inteligência artificial? Professor Abel, o senhor gostaria de iniciar? Todo mundo aqui vai poder falar um pouquinho. Pessoal, obrigado aí pelas reflexões de vocês. Eu estou achando bastante interessante, né, esse conteúdo, principalmente, né, trazer esse contexto aí da área da saúde. A saúde, durante muito tempo, foi bastante resistente, né, a se desenvolver com todas essas tecnologias por N razões, e durante a pandemia a gente viu aí que realmente é um sucesso, né? Tem N publicações científicas trazendo aí os avanços em relação ao uso de tecnologias, vocês apresentaram algumas, e a única que eu vejo que não pode ser delegada, né, para a máquina é a atenção ao cuidado humano, né, o toque do ser humano, algumas características que são inerentes, que nos diferenciam realmente, né, da máquina. O Joseph Weizenbaum, por exemplo, né, ele, quando criou lá um chatbot, a sua secretária pedia alguns momentos para ficar com aquele chatbot, né, conversando e trazendo suas questões pessoais, e a ponto de um dia isso está no New York Times, né, essa matéria, a ponto de um certo dia pedir para o Weizenbaum deixar a sala e
para ela ter uma conversa a sós com a máquina, né? Então, ele trouxe algumas preocupações em relação ao trabalho em diversas áreas, jurídica, a área da saúde principalmente, né? Em como ter cuidados em relação ao uso da máquina sobre isso. Então, acho que essa reflexão aqui, a gente consegue finalizar aí a nossa apresentação. Eu quero agradecer aos professores, o professor Dr. Sidney, né, pela reflexão aí e sobre a área do ensino. A gente tem bastante coisa aí para avançar, né, em relação à academia e às empresas. O Rafael também trouxe um ponto de vista interessante aí sobre a perspectiva da empresa. E eu acho que, né, parece que tem um caminho aí, né, das universidades privadas, quem sabe capitanear, né, porque tem mais liberdade aí jurídica, pelo que eu consigo perceber, né, quem sabe capitanear nessas parcerias aí entre as empresas e vice-versa, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês e pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo. Esse foi mais um webinar e podcast científico do Sejan. Muito obrigado e até a próxima.